Boa noite a todos. Eu sou a Lucila e desejo que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver agora e sempre, para que nós tenhamos a serenidade necessárias para podermos realizar este Evangelho. Então eu convido a todos para que neste momento possamos respirar profundamente e assim nos envolvermos com os nossos mentores, os dirigentes espirituais desta tarefa, e todos juntos num só sentimento de gratidão, nós vamos nos elevando e rogando ao nosso Pai de infinita misericórdia e bondade, que nos envolva na sua infinita sabedoria, para que tenhamos a melhor compreensão das orientações que iremos receber. E que o teu amor e a tua bondade, Pai, fortaleçam em cada um de nós a boa vontade da prática desses ensinamentos no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. E hoje eu faço um convite a todos para que a gente possa refletir um pouquinho. Boa noite para quem está chegando agora, muito obrigada, gente. Vamos todos juntos, né? Refletir um pouquinho sobre a fatalidade. Então, o que vem a ser fatalidade? É o inevitável, é aquilo que foge do nosso poder de solução, de resolução. E no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá uma lição sobre a eficácia da prece. Os itens são de 5 a 8, se bem me lembro. E Kardec, divinamente inspirado, já começa colocando para nós que a prece, né, é uma valiosa ferramenta. Porém, muitos de nós ainda não acreditam que a prece possa trazer algum tipo de benefício, porque afinal de contas, se Deus está em todos os lugares, normalmente são essas, a grosso modo, né? São essas as justificativas. Por que eu vou rezar? Se Deus sabe o que eu quero, se Deus sabe o que eu preciso, se Ele está em todos os lugares, se Ele é meu Pai, é meu Criador, enfim, então para que eu vou rezar? E baseado nessas considerações que muitos de nós ainda fazem, Kardec pergunta por que então que nós temos a inteligência? Por que nós temos, o que a gente faz com a nossa vontade nesse caso? Né? Por que o livre-arbítrio? Por que é tão importante nós nos conhecermos para melhor praticarmos o livre-arbítrio? Enfim, e dentro dessas indagações, nós então recorremos à média. A média é um espírito que já esteve entre nós e hoje também faz parte aí da grande irmandade de espíritos desencarnados, mais evoluídos, que permanecem nos orientando. E o Hamed, ele fala uma coisa muito interessante que eu vou ler aqui para vocês. Que o ser humano não é um vassalo impotente da genética, da cultura, da ecologia, da educação, da reencarnação, do mundo espiritual. Ou seja, nós não somos um escravo, um pau-mandado dentro desse universo que habitamos, né? E sim, então veja bem, o ser humano é um amálgama de tudo isso. Amálgama, o significado filosófico da palavra amálgama é a fusão perfeita. Então, o ser humano é a fusão perfeita de tudo isso, tá? Que reunindo essas partes, né, que somos nós, os indivíduos, os seres humanos, nós então vamos integrar um plano maior, tá? Aí a gente então passa a considerar essa condição que nós temos, né? De sermos parte que vai integrar, somos parte, somos indivíduos, né? Que a partir do exercício das nossas capacidades, das nossas habilidades, nós vamos então
auxiliando-nos, né, no próprio crescimento, no progresso, tanto intelectual, quanto moral, quanto material, enfim. E se nós temos essa responsabilidade, esse compromisso, porque não precisa muito, não precisa entender muito, não precisa ser um grande estudioso para perceber que nós influenciamos, sim, a todo momento, o progresso, seja ele de qual segmento for, né? E nós também já percebemos como é importante todos nós, cada um de nós atuarmos num determinado segmento para que a gente possa efetivamente fazer parte desse todo, né? E realizarmos essa extraordinária tarefa, esse grande propósito do nosso Pai, que é o de evoluirmos. Isso faz parte da lei, a lei do progresso, né? A lei da evolução. Nós temos de evoluir. E como é que nós vamos conseguir evoluir paralelamente, né? Tanto na questão material, intelectual, quanto na questão moral? Como é que a gente vai conseguir evoluir moralmente? Praticando esses nossos talentos, essas nossas virtudes, praticando o amor, praticando a caridade, a solidariedade de uma maneira mais eficaz, mais contundente. E aí vem a fatalidade, aquela que é inevitável, os furacões, os tufões, as pandemias, as pestes, enfim, vem para nos tirar da zona de conforto. Porque durante muito tempo a gente se acha dono da situação, né? Ou seja, nós estabelecemos determinados conceitos, não admitimos sermos contrariados, né? Nós somos os donos da verdade, então a gente vai agindo a bel prazer, contrariando as leis da natureza, né? Nós vamos agindo de maneira a inibirmos, ou no mínimo estagnarmos a nossa evolução no que se refere à nossa moralidade. E quando a gente cai nessa zona confortável, né? Porque de repente, como nós estamos encarnados, nós vamos, sem dúvida, valorizar a nossa vida material. Então, quando a gente cai nessa zona de conforto, tá tudo legal, tá tudo certo do jeito que tá, a sabedoria, que é divina e é providencial, coloca em nossas vidas a fatalidade. Porque a fatalidade faz com que nós saiamos da nossa zona de conforto e passemos a nos movimentar. A gente passa a se mobilizar para atender a dor do outro. Vamos falar nos furacões, né, os tsunamis, os vulcões que entram em erupção, né, tipo a cidadezinha tá lá quietinha, tá tudo normal, tal, aí vem aquele vulcão, né? Então foram muitos vulcões em erupções que levaram os homens, a ciência, a se voltarem para a necessidade de fabricarem instrumentos que possam mensurar, né, ou até mesmo prever ou aproximar do entendimento de quando é que aquilo vai acontecer, né? Prever a erupção de um vulcão, assim como de tsunamis. Nós saímos porque o que acontece? Nós só conseguimos nos movimentar diante da aflição. É impressionante, né? Mas eu tenho certeza que cada um de nós vai poder dar uma refletida agora na própria vida para ver o momento que a gente realmente coloca a cabeça para funcionar, começa a se movimentar, é quando nós estamos aflitos, porque a gente quer resolver, né? E a fatalidade, ela vem nos favorecer, nos beneficiar, porque permite que de nós emane a piedade, a caridade na sua verdadeira essência, como Jesus nos ensinou, sem julgamento. Nesse momento, nós não estamos preocupados
se o cara é preto, se o cara é branco, se ele é pobre, se ele é rico. A gente só tem a notícia daquele sofrimento e começa a pensar, poxa, como é que eu posso minimizar essa dor? O que eu vou fazer para isso? Então, onde a gente vê aquela multidão de pessoas arregimentando água, roupa, alimento, utensílios domésticos, enfim, é uma multidão de gente se mexendo e, ao mesmo tempo que se mexe movido pela piedade, pelo amor ao próximo, pela caridade. Então, veja quanta energia boa que estava ali estagnada, porque a gente pensa assim, tá tudo certo, tá tudo bem, tenho casa, tenho comida, meu carro, enfim, tá tudo bem, não preciso fazer mais nada, né? Muitas vezes nem nos lembramos de rezar para agradecer isso tudo que a gente acha que é o tudo, que é o the best, né? Pois é, aí vem uma fatalidade e mostra que nós podemos ser mais do que ter. Nós podemos ser efetivamente humanos e fazer aquilo que nós precisamos fazer, que é o amor ao próximo sem julgamento. Nos movimenta e isso melhora, inclusive, o astral do planeta ou daquele estado ou daquela cidade onde nós estejamos atuando com essa intenção de querer melhorar, minimizar a dor do outro. Hoje, nós estamos passando, há meses, na verdade, pela pandemia, né? Por essa pandemia, ou Covid-19. E aí, o que nós estamos percebendo? Falou-se muitas vezes que até o ano 2000 haveria a Terceira Guerra Mundial, não foi? A gente ouviu falar muito sobre a Terceira Guerra Mundial. E aí a gente percebe que está sendo uma guerra, né? Uma guerra onde todo o planeta foi envolvido nessa batalha, nessa luta. E o que é mais interessante, e hoje eu recebi uma mensagem que fala sobre isso, que a bênção de tudo isso é que essa guerra nós estamos travando sentados no nosso sofá ou deitados na nossa cama, né? Fique em casa. E que a granada mais poderosa nessa guerra é a água e o sabão, né? Utensílios que a gente nunca pensou que pudesse valorizar a esse nível, né, como temos valorizado. E mais do que isso, temos tido informações, tanto da ciência quanto da espiritualidade, de que o ar está mais respirável, né? Já não se tem tanto trânsito, estamos consumindo de maneira mais adequada, mais disciplinada, mais educada, o que está sendo muito bom. Eu estou falando pela minha própria experiência, né? Há pouco, minha filha esvaziou os armários, tirou muita coisa que não usa, que está ali parado, que está... Sabe? Então, é um momento que, se nós tivermos a compreensão de poder valorizar esse momento, com certeza nós vamos descobrir dentro de nós infinitas capacidades para nós podermos fazer aquilo que precisa ser feito. E sairemos não do mesmo jeito, nós sairemos renovados dessa experiência redentora que o nosso Pai Criador está nos chamando a vivenciar. E estamos todos no mesmo barco. Olha que situação, somos todos iguais. Não tem preto, não tem branco, não tem rico, não tem pobre, estamos todos no mesmo nível. E todos nas mãos do nosso Criador. Nas mãos da ciência, que também reconhece que não é Deus, e que também reconhece que está buscando minimizar, buscando recursos, né, ou até mesmo o próprio, como é que a gente fala, o antídoto para combater. Mas nós sabemos que nesse processo,
muitos serão separados de nós aqui encarnados. Muitos vão para outros planos, vão desencarnar. Nós sabemos disso. E aí o convite é para que a gente viva um dia de cada vez. Porque felizmente nós não sabemos, né? Quando é que nós seremos separados dos nossos familiares. Mas essa pandemia está nos colocando no nosso devido lugar, para acalmar a ansiedade, parar com o corre-corre, ouvir mais, falar menos, dar mais atenção, ter um pouco mais de paciência, né? Paciência é tudo que a gente precisa. E como disse numa carta Paulo aos Romanos, ele fala o seguinte: porque tudo que dantes foi escrito, tudo que foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo que foi escrito, todas as informações que temos recebido dos enviados, dos mensageiros de Deus, vem para nos trazer paciência e para consolar o nosso coração. E desta forma permitir que a luz da nossa esperança reaja e surja e brilhe, como nos recomenda o nosso Mestre Jesus. Que brilhe sempre a nossa luz. Mas para que essa luz brilhe é necessário que nós tenhamos a compreensão dos benefícios, do quanto estamos sendo beneficiados pela misericórdia e sabedoria do nosso Pai. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa questão, eu procurei sobre a fatalidade, né? Eu procurei, foi no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, itens de 5 a 8, tá? A lição que eu acabei de falar, que fala sobre a esperança, né? E Emmanuel diz que a esperança é a luz do cristão. Essa lição está nesse livrinho aqui, Vinha de Luz, tá? É a lição número 75. E o livro do Hamed, que é um grande psicólogo aí do plano superior, opa, é esse aqui, ó, A Busca do Melhor. Tá? Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o que a gente está falando nesse momento, dá uma olhadinha e olha, na verdade, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso que eu estou falando, busca dentro do coração e aí sai pesquisando, porque muita coisa tem vindo, tem chegado até a gente em termos de mensagens de WhatsApp, de Face, por e-mail, enfim, que tem realmente trazido um consolo, e esse consolo faz com que a nossa esperança reaja, né? E fortaleça a nossa fé. Vamos viver um dia de cada vez, então? E, para tanto, nesse momento eu convido a todos para que permita que essa luz de amor, de esperança, de fé, emane de cada coração. E eu convido a todos para que estejamos disponíveis para receber do alto toda a energia necessária que possa nos trazer consolo, aliviar as nossas dores, responder às nossas questões, às nossas dúvidas. Essas energias vão sendo derramadas do alto da nossa cabeça, do coronário, vai passando por todo o corpo físico e perispiritual. Vai nos envolvendo como uma grande luz dourada que aquece, que fortalece, que abranda. E assim, tranquilos como estamos neste momento, nós vamos mentalizando o planeta Terra e vamos todos dando as mãos em volta desse planeta. Nós vamos nos unindo em vibrações de amor, de paz. E essas vibrações vão envolvendo aqueles que estão à frente dessa grande batalha,
os profissionais da saúde, aqueles que se encontram nos cemitérios, nos necrotérios, realizando essa tarefa. Vamos envolvendo a todos em muita luz. Luz que leva amor, luz que fortalece a fé, que estimula a esperança. E o nosso planeta vai ficando cada vez mais sereno, cada vez mais tranquilo. E nós todos vamos nos conscientizando cada vez mais do quanto é importante a nossa união, do quanto somos todos importantes para o nosso Pai. E essa certeza nos fortalece, nos anima a nos colocarmos nas suas mãos efetivamente e vivermos um dia de cada vez, realizando, planejando. Vamos então, companheiros, agradecendo pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, refletindo sobre essa questão tão importante, sobre a esperança que habita em nós e que precisa ser sempre alimentada pela nossa fé, pela nossa boa vontade de fazermos o que precisa ser feito. Que haja muito amor, que haja muita paz, agora e sempre. Abençoados estejam todos. Muito obrigada e boa noite.